Oi, eu sou a Fernanda Floredo, do blog Vestida de Mãe. Vamos conversar hoje sobre quando tirar a chupeta do bebê e como que eu tirei a chupeta do Nicolas. Então, começando, é um assunto meio polêmico, né? Chupeta, porque tem gente que é contra o uso, tem gente que é a favor. Eu não vou discutir isso porque cada família sabe o que é melhor para o seu bebê. E cada bebê é de um jeito também. Tem bebê que nunca pegou chupeta e tem bebê que não vive sem a chupeta. Como foi com o Nicolas? Até os 4 meses, ele não pegou chupeta, porque acho que a sucção do bebê era tão forte, né, que caía e com 4 meses o bebê ainda não consegue pegar um objeto por de novo, então desistiu. Eu nunca insisti muito também. Eu já nem lembro mais quando que ele começou a usar mais chupeta. Chupeta, tem gente que é contra porque pode atrapalhar na amamentação, então eu também sou super a favor da amamentação, então evitar os bicos, né, para não atrapalhar na amamentação. Mas o Nicolas começou a usar chupeta mesmo com mais intensidade, foi perto de 1 ano que ele já tinha parado a amamentação no peito, que a gente parou com 9 meses por opção dele, ele que não quis mais. Então, no nosso caso não atrapalhou, porque é um ponto importante mesmo. E a chupeta, na verdade, é um calmante, né? Na verdade, agora eu percebo que é muito mais para os pais do que para o bebê. Na verdade, não, porque os bebês têm necessidade de sucção, então a chupeta é para isso, é a necessidade de sucção deles. Eu lembro até que eu recebi um comentário no meu Instagram, @vestidademãe. Uma mãe comentou assim: ah, minha filha nunca pegou chupeta, então eu percebi que na verdade os bebês não precisam de chupeta, é a gente que impõe. Não é bem assim, né? Cada bebê é de um jeito. Tem bebês que têm a necessidade de sucção, então é melhor chupeta do que chupar dedo, porque tirar a chupeta ainda é fácil, mas parar de chupar dedo é super difícil, então cada bebê é de um jeito. Mas a verdade é que realmente é um calmante, né? Então se o bebê tá chorando, você coloca a chupeta, ele para. Se o bebê não dorme, ou né, você quer que ele durma, você põe a chupeta e ele se acalma e daí dorme mais fácil. Então a gente acabou usando a chupeta como esse calmante natural, né? E o Nicolas dormia de chupeta. Ele usava muito mais a chupeta para dormir. Mas teve fases aí de 1 ano a 2 anos e meio, 2 anos e 5 meses foi quando a gente tirou a chupeta dele. Que ele queria ficar o tempo todo de chupeta. E eu particularmente acho até feio, eu não queria ele o tempo todo de chupeta. E daí começou aquela questão, quando tirar a chupeta do bebê? No nosso caso, teve 3 fatores super importantes, de 3 profissionais que eu fui atrás desse embasamento para compartilhar com vocês agora. Primeiro, eu engravidei quando o Nicolas estava com 2 anos, e daí o pediatra do Nicolas conversou com a gente que seria melhor tirar a chupeta antes do bebê nascer, com um tempinho de antecedência, porque quando o bebê nascer, já é normal ele ter uma alteração de comportamento, ele sentir mais ciúmes, ele querer chamar mais atenção. Então a gente não pode nunca fazer uma mudança brusca com o nosso filho num período de tantas mudanças que seria a chegada do bebê. Então ou eu tiraria antes do bebê nascer, ou ele iria ver talvez o bebê de chupeta e não iria tirar naquele momento, e ele chegaria a ser uma criança de 3 anos ainda com chupeta, que eu não queria, por conta dos próximos fatores que eu vou comentar a seguir. Então eu tinha que tirar a chupeta com 2 anos e pouco. E foi difícil pra mim, né? Para os pais que é difícil, porque a gente acaba achando mais fácil dar a chupeta mesmo, qualquer choradinha dá a chupeta, ele se acalma e a gente foi postergando isso. Até que chegou um dia que eu falei, ele estava com 2 anos e 5 meses, e eu falei, não, precisa ser agora. É realmente a gente tomar coragem, a gente estar preparada. São, em geral, né, pelo o que eu escutei das pessoas, são 10 dias muito difíceis, que a criança chora muito, sente muita falta da chupeta, é desesperador, dá vontade de devolver a chupeta, mas depois passa.
passou e deu tudo certo. Segundo, a opinião da fonoaudióloga do Nicolas. O Nicolas faz fono 2 vezes por semana porque ele tem uma questão, né, com o desenvolvimento da linguagem. Então a chupeta, ela atrapalha o lado da produção de fonemas e respiração. Eu vou ler essa parte para não falar besteira, porque é a opinião da fonoaudióloga, né? Então, o uso da chupeta faz ter um predomínio da respiração oral, enquanto você está com a chupeta na boca. E isso faz com que a cavidade do palato, né, que é a parte alta aqui da boca, fique mais acentuada. E essa alteração prejudica a pronúncia das palavras. Então, quanto mais tempo a criança usa a chupeta, mais alteração ele tem na boca, e é justamente a fase do desenvolvimento da linguagem ali, né, entre 1 ano e 2 anos. Por isso prejudica tanto. Então, agora eu vou ler para não falar besteira. Para cada fonema, a gente tem um ponto e um modo de articulação na boca. Então, colocar a ponta da língua em um determinado canto da boca para falar um fonema. Só que se tá a chupeta lá dentro, essa parte da articulação muda, né? Então, por isso que é tão importante tirar a chupeta o quanto antes nessa fase do desenvolvimento da linguagem. A gente também nunca pensou sobre isso, mas a chupeta diminui a força da língua, sabiam? A força e a musculatura que fica mais flácida. E isso faz a criança falar com chiado. Sabe crianças que falam com um pequeno chiado? É por conta disso, o uso prolongado da chupeta. E a terceira questão é a configuração da arcada dentária. A gente também consultou a nossa dentista pediátrica e ela explicou. Tirar a chupeta até os 3 anos da criança, a cavidade oral ela volta ao normal. Agora, o uso prolongado por mais tempo, né, do que isso, fica mais difícil depois. Vai ser aquela criança que vai ter que usar o aparelho ortodôntico para voltar os dentes, a posição da cavidade oral da boca. Então, o ideal é até os 3 anos. Isso é lógico, eu tô falando de uma forma abrangente, porque não é só a idade que influencia, mas o tempo de uso de chupeta também. Tem crianças que usam a chupeta só para dormir e tem outras que passam o dia inteiro com a chupeta na boca. Então é importante consultar a dentista nesse sentido. E daí, por conta dessas 3 questões que eu tinha conhecimento, eu sabia que era a hora certa de tirar a chupeta do Nicolas. E daí, como que eu tirei a chupeta? Tem mãe que corta a chupeta e daí o bebê já percebe que não dá mais pra sugar a chupeta e já desiste. Tem mãe que deixa um cheiro ruim na chupeta, que daí a criança não quer mais colocar na boca, enfim. O que eu acho importante é você identificar alguma coisa que tem a ver com o seu filho, né? Alguma coisa que vá funcionar para o seu filho. O Nicolas estava numa fase de começar a gostar muito de brincar de carrinhos. E ele não tinha carrinhos ainda, a gente ainda não tinha comprado muitos carrinhos para ele. Então eu tive esse estalo mesmo, eu pensei, as chupetas do Nicolas vão virar carrinhos, porque ele queria brincar de carrinhos e não tinha em casa, brincava com os amiguinhos. Eu fui na loja, comprei aquele monte de carrinhos pequenininhos, que inclusive são super baratinhos. Esse potinho aqui azul é o potinho onde ficavam guardadas as chupetas dele. Ele tinha várias chupetas, a gente deixava aqui. Ele sabia desse potinho, mas ele ficava escondido no dia a dia, né? Porque a gente não queria que ele visse a chupeta, queria que ele usasse só para dormir. Um belo dia eu respirei fundo, eu falei, é agora. Não tinha ninguém em casa, não tinha babá, não tinha pai, não tinha ninguém, tava só eu e o Nicolas. Foi bem assim mesmo, eu já tô ficando emocionada. Eu peguei uma chupeta do Nicolas e cortei. Sem ele ver, né? Eu cortei o bico. Essa daqui não tá cortada. Cortei o bico, dei pra ele. Ele pegou, pôs na boca, achou estranho. Daí eu falei, ih, a chupeta acabou. Vamos jogar fora, essa chupeta acabou. E eu comecei a falar pra ele que chupeta é só pra bebê, que ele não é bebê mais. Isso eu já estava falando há algum tempo. Vamos jogar a chupeta fora. Ele foi comigo até o lixo, jogou a chupeta fora. Daí eu falei, vamos pegar outra chupeta, ó. Daí a gente veio aqui no quarto dele e eu tinha propositalmente deixado o potinho num lugar acessível para ele. Ele viu o potinho, foi direto, pegou o potinho azul, abriu e quando ele abriu estavam os carrinhos. Não eram mais as chupetas, eram os carrinhos. E eu comecei a falar, né, numa linguagem bem clara, compreensível. E as chupetas viraram carrinhos.
os carrinhos eles estavam fechados na embalagem dele. O Nicolas gostou tanto de ver aqueles carrinhos, ele começou a abrir, eu tenho foto desse momento. Ele começou a abrir e brincar com os carrinhos e começou a organizar os carrinhos e eu repetindo. Eu acho a repetição muito importante para a criança nessa faixa etária. Então eu ficava o tempo todo repetindo, a chupeta virou carrinho, a chupeta virou carrinho. Daí nisso o pai chegou, a gente contou que a chupeta virou carrinho e ele ficou brincando com os carrinhos e foi assim tranquilo até a página 2. Nicolas, cadê sua chupeta? Não tem. Não tem? Não tem. Acabou? Acabou. E o que ela virou? Aí. Carrinho esses? Eita! Até a página 2 porque chegou a noite, né? E a noite é tudo mais complicado. Na hora de dormir foi muito mais difícil fazê-lo dormir. De madrugada ele acordou e é horrível, gente, né? Eu já vou ser sincera. É uma necessidade tão grande da chupeta, ele chorava tão desesperadamente, ele se jogava no chão, se debatia, chorava. Foi assim horrível, foram noites horríveis porque a gente fica se sentindo mal, a gente quer dar a chupeta, mas eu sabia dentro de mim que eu tinha que ser forte e que isso ia passar. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Os pais acabam ficando com dó e falando, ai, deixa mais um pouco a chupeta, dá pra ele, vai parar de chorar, eu quero voltar a dormir. Mas é uma semana que você tem que ser forte, é só isso, porque depois de uma semana a criança já esquece, né? De uma semana a 10 dias. Então a gente teve noites assim que ele acordava desesperadamente chorando, eu tive que ficar com ele 1 hora, consolando, lembrando pra ele que as chupetas tinham virado carrinho. Foi difícil, no dia seguinte eu tava meio acabada. Por 2 semanas o sono dele ficou diferente, porque ele demorava muito mais para dormir, mas depois volta justa. E é isso, o que eu queria dizer é que passa. Então assim, é uma semana que você tem que ser forte e daí você consegue tirar a chupeta. Cada criança é uma, é lógico, eu acho importante você identificar uma coisa que funcione para o seu filho, que nem chupeta, carrinho funcionou para o meu. E a gente depois... Eu não fazia segredo de chupeta, lógico que ele não via mais nenhuma chupeta, eu escondia todas as chupetas que existiam na casa. Mas eu falava o tempo todo da chupeta pra ele no sentido que a chupeta virou carrinho. Então eu falava, ih, cadê sua chupeta? A chupeta virou carrinho, pegava os carrinhos pra brincar. Porque isso é importante, trabalhar na cabeça dele, ele ter essa consciência. Eu acho que ele pegou super rápido a mensagem que a chupeta tinha virado carrinho. E hoje, passado 1 mês depois... Ele vê outras crianças de chupeta, obviamente, nunca mais pediu mesmo, já não faz mais falta, então a gente tá super feliz que foi uma etapa ultrapassada com carinho, com determinação e que eu tenho consciência que foi melhor para ele. Então, se você está para passar por essa fase, boa sorte, tudo vai dar certo. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Pode deixar seu comentário que eu respondo, se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho para saber quando tem vídeo novo. E é isso, obrigada, beijo, tchau, tchau.